aquele horário, não tem quase ninguém. A todos saudamos com a graça de Jesus Cristo. Essa saudação é também para aqueles que conosco participam pela internet, onde quer que se encontrem nesse instante, em suas casas ou em algum outro lugar. Também aqueles que participam em momentos posteriores, assistindo na página da igreja ou por algum outro recurso tecnológico. A todos que seja esse um tempo de adoração, de exaltação ao nome de Deus, a compreensão daquilo que Deus faz e é nas nossas vidas. Estamos certos que quando nós lemos a palavra de Deus, e por isso fazemos isso no culto, expondo-a também, nós somos moldados por essa palavra. Eu sempre tenho dito que há muitas vozes no mundo, mas a voz que nos modela deve ser a palavra de Deus. Meu estímulo, portanto, é nesse sentido. Nós hoje, nessa semana, na verdade, estamos acabando a nossa 7ª jornada de leitura da Bíblia. E hoje uma pessoa me disse: estou muito feliz porque eu consegui, estou em dia com a minha leitura. Nas outras vezes eu ficava pelo caminho, mas agora eu terminei. Já estou louca para começar outra jornada, que vai ser em 1º de janeiro de 2012, um domingo. Vamos começar a 8ª jornada. Nesses meses, então, a partir de semana que vem, setembro, parcialmente, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ler as orações da Bíblia. São 225 orações. Então, a cada dia, nós vamos colocar no nosso Diário do Crescimento Cristão, nas páginas 3b e 4a do nosso boletim, nós vamos colocar uma dessas orações. Não caberão todas, não temos tantos dias assim até o final do ano, mas vou escolher algumas dessas orações, umas 90 e poucas, e vou colocar uma para cada dia, e vou comentar cada uma delas, mas indicar no boletim todas essas orações, semana após semana. É muito interessante vermos orações feitas por pessoas em situações muito difíceis, orações que são tentativas de negociar com Deus, orações que são votos insensatos, mas orações que são os corações se derramando diante de Deus. Vale a pena nós também sermos moldados pelas experiências de oração de outras pessoas. É o que faremos. Espero que você possa, juntamente com todos os seus irmãos aqui de nossa igreja, participar dessa leitura. Você que está conosco pela internet pode acompanhar no site da igreja a programação dessas leituras, que esperamos sejam de grande valor e grande proveito para todos nós. Os irmãos estão vendo aqui, não estão vendo, vão ver agora, um boneco, fantoche. Quer para o Mateus? Ele vai gostar. Mateus, né? Então, ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui para convidar vocês, estão ouvindo? Para participar do curso de Contadores de História, que será ministrado pelo pastor Jorge. Eu preciso fazer o curso, estou muito mal, né? Da próxima sexta-feira, o dia todo. Então, hoje é o último dia, para inscrição. Quem gosta de mim, venha. Realmente, bom, está feito o anúncio, né? Margarete, muito obrigado.
E já faz parte, quem vier ao curso vai aprender então a como usar criativamente esses objetos para contar histórias, para falar do amor de Deus a pessoas, às vezes em situações que demandam esse tipo de dedicação e de capricho. Hoje à noite nós teremos então, meus irmãos, o nosso culto anual cívico. Por isso, essa decoração aqui, como ela se encontra, com estes tecidos, com as cores da bandeira do Brasil, entendemos que esse deve ser um compromisso nosso, porque essa é a pátria que Deus nos deu para viver. Não só para viver, mas para fazê-la cada vez melhor. Nós somos cidadãos de duas pátrias. A do céu, nós nada podemos fazer por ela. É perfeita como a noiva ataviada para o seu noivo. A daqui, ela é o que nós fizermos dela. À noite, então, vamos receber aqui 3 grupos, 2 da Marinha do Brasil e 1 da Marinha Mercante do Brasil, 2 grupos corais, um grupo instrumental. Vamos começar, se Deus quiser, às 19 horas. E a minha recomendação a você é para chegar antes das 19 horas. Porque quando começarmos, não será permitida a entrada de pessoas durante o canto do hino nacional, de outros elementos ligados, como a entrada da bandeira, essa liturgia da pátria. Então, por favor, peço-lhe a gentileza de chegar à hora. E chegar à hora quer dizer chegar 10 minutos antes. Se você chega à hora, um compromisso que é às 7 horas, chega às 7 horas, chegou atrasado. Se chegar atrasado, 7, 7 e 1, por favor, fique do lado de fora, espere, sem forçar a porta para querer entrar, porque não será permitido, não pode entrar, a legislação orienta nesse sentido. Por falar nisso, os irmãos estão vendo que nos bancos aí tem uns ganchinhos, não é verdade? É para você que usa bolsa, colocá-lo, esse é o objetivo. Se não está claro, espero ter ficado bem claro, irmão Elvésio me lembrou de deixar as coisas bem claras. Não é verdade? Alguns, muito observadores, não tinham ainda observado, então agora já pode observar e pendurar a sua bolsa aí. Quero, nesse instante, então, chamar alguns irmãos que estão aniversariando o batismo ou o nascimento ou alguma outra data na sua vida importante. Há alguém nessa condição de aniversário da semana? Por favor. Irmã Alci, vou contar algo para os irmãos. Eu denuncio tudo. Tudo comigo é transparente, é público. Mas hoje ela não me deu bom dia às 6 e pouca da manhã. Fui falar com ela, você não me telefonou no meu aniversário. Pior que foi verdade, não liguei mesmo. Ela já me perdoou. Inclusive, a denúncia, também se perdoou a denúncia que eu fiz de público aqui, na verdade, mas eu devia ter telefonado. Meu perdão. E aos demais que aniversariaram também recebo o meu perdão, que não liguei, não foi para ninguém. Tá bem? Então não fique triste, não. Gente, é uma multidão aqui. Janira. 60 anos de batismo. Como? 60 anos de batismo. Gente, não façam um conto, isso é feio isso. 60 anos de batismo, ponto. Fico confabulando, imaginando, o pessoal é muito malvado, né? Malvado. Sueli, Nascimento, parabéns. Adriana, Nascimento, parabéns também. Irmã Hélia. Nascimento lá do museu, 82 anos. 82 aqui na igreja não quer dizer nada. Não? Aqui é adolescente, 82 anos. É? Para chegar à terceira idade tem que ter 90 aqui. Ah, é? Então vou chegar no. Mas para aproveitar os programas pode ser de 60. 55 já pode aproveitar os passeios. estou aproveitando tudo. Tudo, tem direito, isso aí, está certíssimo. Alguém conosco desse culto pela primeira vez participa, está aqui conosco pela primeira vez, fique em pé onde estiver, por favor, para receber o nosso cumprimento. Aqui temos um casal muito bem-vindo, alguém vai lhe dar um abraço, não aceite menos do que isso. Aqui outro casal também,
muito bem-vindo. Aqui temos um senhor, muito bem-vindo. Bem, não sei se deixei de... Aqui na minha frente, ao meu lado também uma família, muito bem-vinda também. Bem-vindo também por estar aqui conosco. Pelo jeito é parente. Vamos todos nos colocar em pé, irmãos, e vamos dar graças a Deus por esse momento. Teremos batismos, daqui a pouco eu vou apresentar alguns irmãos, para os irmãos aprovarem o seu batismo. Vamos ter também movimento de membros. Estamos aqui com este praticável já em ação, em razão do nosso culto cívico hoje, tardezinha, noite. Senhor nosso Deus e Pai, santificado seja o Teu nome com as nossas vozes e com as nossas atitudes. Receba, ó Deus, nessa manhã o nosso culto, que nós, em resposta ao Teu grande amor, te oferecemos. Prova disso é cada irmão, cada irmã que está aqui por completarem mais um ano de batismo, com a irmã de Janira e os demais de nascimento. Nós te damos graças por suas vidas e te rogamos que continues a ser o Senhor e Pai de cada um. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Os irmãos então podem se assentar. Bom dia, irmãos. Alegria de estarmos na casa do nosso Senhor mais uma vez. Eu vou convidar a todos para que acompanhem a leitura bíblica em Provérbios 2, 1, 5, que está impresso no nosso boletim. Assim diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, louvemos ao Senhor. Eu vou convidar a congregação para que se coloque de pé, para que possamos cantar esse tão belo hino.
Nosso Deus e Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Senhor, esteja no nosso meio, pois esse culto é para o Senhor, esse culto é seu. Abençoe a cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós iremos, dentro de alguns minutos, se Deus quiser, celebrar batismos. Quero então chamar nossos irmãos que já deram a sua profissão de fé para ficarem aqui à minha esquerda e o Alain aqui à minha direita, por favor. Também quero chamar aqui também o casal Arlindo e sua esposa, que vão pedir sua carta de transferência para cá, bem como o Israel, bem como a irmã Maria Aparecida Espanhol. Muito bem. Esses irmãos aqui à minha esquerda, exceto o Israel, isso, já deram as suas profissões de fé para o batismo em diferentes cultos. E o Alain, por um problema de comunicação de minha parte, ainda não pôde fazer isto. E vai fazer isso agora, né? Ele falou comigo de uma maneira muito bonita. Aí ele falou, eu não vou conseguir falar desse jeito. Eu disse, olha para mim, né? Se ele não conseguir, eu digo o que é que ele disse. Mas ele vai conseguir. Vou pegar aqui o microfone com o pastor José Maurício Cunha do Amaral. E vou lhe perguntar então, Alain, por que você quer ser batizado? Porque eu creio que Jesus é meu único Salvador. E o que ele fez na sua vida? Você estava me dizendo sobre isso.
que você pode me dizer sobre isso? Que ele mudou muito minha vida, em casa e na escola. E você acha que esse seu compromisso é para o resto da sua vida? Acho. Podemos contar com isso? Pode. Então tá bom. Os que são favoráveis ao que batizemos o Alain, a mãe dele já levantou a mão ali, mamãe não pode votar, voto suspeito esse. Ou é o melhor voto que sabe as coisas como é que são em casa, não é verdade? Então está bem, agora você pode trocar de lado, Alain. Isso. Você já pode inclusive ir embora, viu? As moças podem subir então aqui à minha direita e os garotos aqui à minha esquerda e se preparando, que daqui a pouco, se Deus quiser, lá estarei. O Israel Danon, ele é membro de uma igreja cristã messiânica, isto é, uma igreja formada basicamente por judeus cristãos. Seu avô é o pastor Joseph, que eu conheço bastante, o seu pai, Sérgio Danon, esteve comigo, inclusive, juntamente com o filho, e ele começou a participar aqui conosco e se encontrou, porque na igreja dele não tem pessoas da idade dele, para se desenvolver, para crescer, então seus avós e pais concordaram que ele então se transferisse para a nossa igreja, de onde já vem participando com muito cuidado e muita atenção. Então, os que são favoráveis, que recebemos Israel Danon como membro de nossa igreja por aclamação, já que a igreja de que ele faz parte não é uma igreja literalmente batista, embora o seja, batizado por imersão que foi também, levantem as suas mãos, por favor. Israel Perpétuo Danon, prazer ter você aqui conosco. A irmã Maria Aparecida, ela era membro da primeira Igreja Batista de Copacabana e deseja então se transferir aqui para a nossa igreja. E os que são favoráveis, que nós recebamos, então, levantem uma de suas mãos, por favor. Então, desde hoje, para todos sempre, o que a senhora sempre foi itacorocense, né? Foi, Agora, desde estudante. desde estudante, agora, em 1900 e... Agora aposentado. Desde os anos 50. Anos 50 é novinha, então tá bem. Pode continuar aí, um momento ainda. O casal Arlindo e Eliane Lopes são do Mato Grosso, da cidade de Dom Aquino, ou melhor, eram, né? O Arlindo trabalha como gerente do Banco do Brasil e foi transferido aqui para uma das unidades do Rio de Janeiro, e ele, na semana seguinte, já me procurou, o pai dele me passou a mensagem também, que é pastor lá no mesmo estado, e eles aqui estão para serem recebidos por nós, se os irmãos concordarem. Você acha que eles vão aceitar? Qual é a sua ideia, a sua previsão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então vamos ver agora, então. Que favoráveis que recebamos o casal por transferência. Então, muito obrigado. Ok? Os irmãos, então, todos podem se assentar. Desejamos que tenham aqui conosco todo o resto de suas vidas, consagrando-as aqui e aqui aprendendo a crescer no conhecimento de Deus, que é o melhor dos conhecimentos. Podem, por favor, então, se assentar. Vamos então ficar de pé, vamos fazer a leitura bíblica que encontramos aí no programa de culto desta manhã. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e a primeira parte do versículo de número 5. E depois vamos adorar ao Senhor cantando este hino, não sei porquê. Vamos ler então o texto e depois então vamos louvar ao Senhor, todos juntos. Todavia...
Amém. Todos podem se assentar. Neste momento, então, irmãos, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Neste momento em que a nossa igreja separa como momento de fidelidade. Algumas igrejas como momento de dedicação, de vidas e bens, mas o que importa é que este momento para nós tem um significado de dedicação, de consagração, de parte daquilo que Deus nos dá e que nós voluntariamente devolvemos ao Senhor como prova de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. Nós todos sabemos que não entregamos o dízimo como uma obrigação. Sabemos que o dízimo é realmente algo que parte do nosso coração de forma voluntária, de maneira que possamos entregar ao Senhor e reconhecer diante do Senhor que o Senhor é um Deus bom, um Deus provedor, um Deus que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Então, enquanto ouvimos uma música instrumental, você que veio preparado para esse momento, poderá depositar nessas salvas seu dízimo e a sua oferta. O batismo é um momento que demanda uma decisão de grande significado. Primeiro, porque significa uma escolha. A escolha de Jesus como Senhor e Salvador. A escolha de nosso Deus como nosso orientador, como nosso guia e como nosso Senhor, como centro das nossas vidas. Por isso o batismo se reveste também de um símbolo. Em nossa convicção batista, esse símbolo se dá através da imersão. O corpo é deitado completamente sob as águas, significando, obviamente que de modo simbólico, mas muito real e forte, a morte para uma velha vida, em que Jesus não era o Salvador, em que Deus não era o Senhor, em que o Espírito Santo não era o conselheiro. E quando se sai das águas, o símbolo é de ressurreição, de uma nova vida, de uma nova caminhada, não de perfeição, mas em direção à perfeição. Ser batizado, portanto, significa fazer parte do reino dos céus. É o mandamento de Jesus Cristo. Ele mesmo se batizou. E se queremos ser seguidores de Jesus Cristo, temos que honrar o batismo que um dia a ele nos submetemos. E aqueles que não o fizeram, devem fazê-lo, porque é uma ordem de Jesus, é um exemplo que ele deu. Alain, você crê em Jesus como seu Senhor, o seu Salvador?
Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Patrícia, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: Nura, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dalva e Alexandre são casados, pais de duas meninas. Primeiramente veio a Dalva, depois veio o Alexandre, e hoje dão publicamente, como já o fizeram em outro momento, nesta manhã, e agora completam esse testemunho de fé em Jesus Cristo. Por isso, como os outros fizemos, vamos agora então batizá-los. Dalva, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexandre, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sim. Mediante esse testemunho de fé, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos, portanto, creem em Jesus como o Senhor e o seu Salvador e não foram ainda batizados, devem procurar esta igreja ou alguma outra igreja e então cumprir essa instrução que todo aquele que crê, diz a Bíblia, deve ser batizado. Seu amor e conte a todos que seu reino é pra sempre.
Continuemos a proclamar a glória do nosso Senhor. Vou convidar a todos para que juntos leiamos Judas 20, 24, 25, conforme se encontra no boletim. Diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. De cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Senhor, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Enquanto nós estivermos cantando o hino Ó Senhor, vem me dirigir, nós vamos também separar esse momento que nós chamamos de intercessão, quando nós colocamos diante do nosso Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, quando colocamos também diante do nosso Senhor os nossos agradecimentos, por tudo aquilo que Deus tem feito no meio de nós, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim, pela vida que o Senhor tem nos dado todos os dias, pela alegria de podermos acordar e vir para a casa do nosso Senhor para glorificar o seu santo nome. Aqueles irmãos que desejarem se colocar de pé, assim poderão fazê-lo, ou se quiserem se ajoelhar, ou vir até a frente para que possamos orar por você. Está um pouco apertado, mas a gente se acomoda. Nós estaremos à frente. Eu vou convidar a irmã Nancy para que esteja aqui à frente comigo. Em seguida, ela estará orando. Está com a voz ruim, irmã Nancy? Então tá. Fique à vontade, levante-se, se disponha a apresentar a Deus o seu pedido, a sua súplica. Eu estarei então aqui à frente, orando por você, logo após o canto, o hino do HCC número 12.
Temos duas irmãs aqui, agradecendo a Deus pela reconciliação de uma das irmãs. Voltou-se novamente para o nosso Senhor. Na parte da manhã tivemos dois irmãos que passaram mal aqui na igreja. Que nós possamos também estar intercedendo por esses dois irmãos, orando por eles, para que o Senhor possa então cuidar da vida deles, cuidar da saúde deles. E como sempre digo, lá na nossa página 8, há vários irmãos enfermos, que possamos, quando estivermos nas nossas casas, dedicar um pouco do nosso tempo a orar por estes irmãos, para que eles possam sentir, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor está ali do lado deles, e que nós estamos clamando pela saúde deles também. Vamos então orar ao nosso Pai nesse momento. Deus de amor e de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu carinho. Queremos te agradecer, ó Pai, porque em todo minuto de nossas vidas, o Senhor está com seus olhos direcionados para todos nós. Queremos, ó Pai, te pedir perdão por nossos pecados, por nossas falhas, e queremos, ó Deus, te suplicar por aqueles irmãos que estão enfermos, como aqueles dois irmãos nossos, que aqui passaram mal, ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que os teus anjos estão ali ao redor daqueles irmãos. Te clamamos também, Senhor, por todos aqueles que aqui estão de pé. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um deles. Tu sabes, ó Pai, se é um pedido ou se é um agradecimento. Deus, sabemos que Tu estás sempre acompanhando os nossos passos. A essas irmãs que aqui estão agradecendo a Ti, pelo retorno, ó Pai, daquela querida irmã que se reconciliou contigo, agradecemos-te por isso. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor, por esta igreja aqui aberta neste local, onde, ó Pai, o Teu nome é proclamado, onde vidas, Senhor Deus, têm tido encontros com o Senhor, onde pessoas, ó Pai, têm entregado a sua vida a Ti. Muito obrigado, ó Deus, e eu te suplico em nome de Jesus, ajude a cada um de nós. Olhe, Senhor Deus, por nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos nos manter fiéis às nossas esposas, para que possamos, ó Deus, as nossas esposas manterem-se fiéis, ó Deus, aos maridos e aos filhos, ó Deus, fiéis a Cristo Jesus, todos, ó Pai, unidos no Senhor Jesus Cristo. Proteja os nossos lares, ó Deus, porque sabemos que Satanás anda furioso para destruir, mas, ó Deus, Tu és o Santo e Poderoso, quem nos guarda e que nos protege. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que estão desempregados. Deus, conceda uma porta, Pai, para que esses irmãos e irmãs, ó Deus, tenham a oportunidade de um trabalho. Pai, como isso afeta os lares, o desemprego, como isso afeta, Senhor Deus, as vidas, ó Deus, dos Teus filhos aqui. Portanto, ó Pai, Tu, como o nosso protetor, como o nosso guardador, Tu és o dono do ouro e da prata. Portanto, ó Pai, tudo está nas Tuas mãos. Abençoe o pastor que trará a mensagem nesta manhã. Guarde-o, proteja-o, que ele possa, Deus, ser usado pelo Teu Santo Espírito, a falar a ele e a falar a cada um de nós. É a oração, ó Deus, que faço ao Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os nossos novos membros, vou convidá-los então a virem até aqui, para receberem suas Bíblias e certificados. O Alan também virá, mas não receberá, vai receber posteriormente. Nesse contexto, quero chamar também para vir junto a irmã Marta Bernardo, que vamos submeter os irmãos à membresia dela nesta manhã. Então, podem vir todos aqui, por favor. Alexandre, Dalva, Nura, para este instante, Patrícia, e depois de nos apresentarmos, pode vir aqui à frente, vamos ouvir então que Jesus é o nosso
Pastor Amado, música entoada então pelo coro da nossa igreja. Uma das estrofes, os irmãos são convidados a participar, mas a irmã regente vai indicar esse momento oportuno. Quero convidar a irmã Sueli Maia para vir aqui nesse instante, ela que tem atuado aqui em nossa igreja no ministério do ensino aos que estão chegando à fé cristã agora, para que ela então faça essas entregas. Pode vir então, Sueli, por favor. Primeiramente, a irmã Nura, junto a um certificado e uma Bíblia para crescimento pessoal. De igual modo para a Patrícia e para Dalva e Alexandre. Depois faremos a entrega do Alain. A irmã Marta Bernardo, aqui com seu filhinho, é membro da Igreja Batista de Vila Isabel, aqui próximo do nosso bairro aqui, e deseja então se transferir para cá por carta. Naquele primeiro momento que fiz, eu falhei, eu esqueci, então submeto agora aos irmãos o desejo dela de se unir à nossa igreja, onde já vem participando já há vários meses, como membro de nossa igreja. Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Muito obrigado. Contrários havendo o mesmo sinal. Então, são muito bem-vindos aqui. Mais uma vez, eu saúdo a Patrícia, ao Luca, Marta, Nura, Dalva, Alexandre, Alain. Vocês podem se assentar para ouvir essa música muito bonita agora, que Jesus é o pastor de vocês, Jesus é o nosso amado pastor.
Amém. Contou-me pela manhã um membro de nossa igreja a seguinte história, após a mensagem daquele culto. O seu pai trabalhava numa empresa que começou a ter muitas dificuldades, ameaçada de quebrar, de falir. E nesse contexto, muito preocupado, este homem, casado, já pai, fez uma promessa a Deus assim: se o Senhor preservar o meu emprego, eu não vou dar mais o dízimo, eu vou dar 20%. Ocorre que a empresa, de fato, teve os seus setores quase todos fechados, exceto um, o dele, que não só não perdeu o emprego, mas como melhorou a sua condição na empresa salarialmente falando. E desde então, o seu pai continuou cumprindo a promessa que fizera, devolvendo a Deus todo mês não 10, mas 20%. Ele morreu. E durante 14 anos, enquanto a sua esposa esteve viva, ela honrou o voto do seu marido. Pergunto-lhe, isso é razoável? Isso faz sentido? Fazer um voto assim ao nosso Deus? Há alguns anos eu visitei um membro de nossa igreja que estava internado na hora terceira da penitência, aqui no alto da usina. Estava muito mal, problemas cardíacos severos. Quando eu cheguei e começamos então a conversar, antes mesmo da oração, ele fez um voto. Israel, disse ele, estou um pouco afastado da igreja, mas eu quero que você saiba o seguinte: se eu ficar bom, arranje uma sala na igreja para mim, que eu vou passar o dia inteiro lá te ajudando no que você precisar. Pode contar comigo. Bem, fizemos o que tínhamos que fazer, oramos e voltamos para cá. E esse nosso irmão nem agradecer aqui num culto veio, quanto mais vir aqui durante a semana. Nunca mais ouvi. É válido fazer um voto dessa natureza? Bem, foi isso que Jacó fez. Se lembram? Gênesis capítulo 28, Jacó estava na casa dos seus pais, em Berseba, Canaã, e fraudou a sua família, e o seu pai Isaque, filho de Abraão, em lugar de abençoar o mais velho, embora fossem gêmeos, Esaú veio à luz primeiro, mancomunado com a sua mãe, Rebeca, enganaram o velhinho, que deu a bênção a Jacó e não a Esaú. E quando a fraude foi descoberta, já era tarde, porque uma bênção, uma vez dada, não podia ser alterada. Instalou-se uma confusão, e Esaú disse que iria matar a Jacó. Era o único jeito de fazer justiça com as próprias mãos. A mãe dele aconselhou: olha, Jacó, você tem que fugir. Vá para a casa do seu tio, lá em Harã. Acontece que Harã ficava distante de Berseba cerca de 800 quilômetros. Uma viagem a pé, durando pelo menos 30 dias. Ele, então, mochilou as suas costas, rumou, então, em direção a Harã. Possivelmente no primeiro dia de viagem, quando chegou a noite, ele se instalou no lugar possível, pegou uma pedra, transformou em travesseiro e ali passou a noite. A história nós conhecemos muito bem. Durante a noite, no entanto, ele teve um sonho. E neste sonho, Deus lhe apareceu ao seu lado e disse que faria com ele o que fizera com Abraão e com Isaque, seu avô e seu pai. E acrescentou ainda que ele chegaria em paz
e em segurança voltaria para a casa dos seus pais. Nesse momento, então, Jacó acorda. E ao acordar, ele faz então uma promessa. Ele faz um juramento que está em Mateus capítulo 28. Você já certamente a abriu, já está me acompanhando no comentário que venho fazendo, mas quero nesse instante convidá-lo a ler comigo esta promessa, porque o título da mensagem que estou pregando é: se você fizer um voto. Qual foi o voto de Jacó? Capítulo 28, versos 10 a 22. Eu disse o quê? Mateus. Então, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, como Mateus é o primeiro do Novo Testamento. O pessoal decodifica bem, né? Alguém estava aberto em Mateus aí? Se alguém estava aberto em Mateus, tenha paciência, né? Já sabia que não é Mateus, que coisa. Gênesis 28, 10 a 22. Isso porque, segundo alguns, eu não estou velho, segundo alguns. Segundo outros, já estou há muito tempo. Mateus, leia-se Gênesis 28, 10 a 22, leia na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, essas são as condicionais. Então tu, ó Senhor, serás o meu Deus, não o Deus do meu pai e do meu avô, o meu Deus. Esta pedra que hoje pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei o dízimo ou a 10ª de tudo quanto me deres. Mochila nas costas, continuou a sua viagem, tendo voltado a esse lugar 20 anos depois. O que fez Jacó então com o seu voto? Pensam alguns, e eu não concordo com eles, que Jacó esqueceu o seu voto. Entendo, lendo a biografia toda de Jacó, que ele cumpriu o seu voto, com certeza pelo menos o voto de ali construir um lugar de oração. Quando continuamos na história, observamos que quando ele retorna, por Deus mesmo orientado, ele passa por Betel e ali erige um altar. E Betel vai ser, na história de Israel, um lugar de culto durante vários séculos, como lemos inclusive até no livro de Amós. Quanto ao dízimo, ele se tornou um dizimista. Nós não temos essa informação na Bíblia, mas eu ouso afirmar que assim como Abraão o foi, e ensinou isso aos seus filhos, ao seu filho, que ensinou isso também a Jacó, eu ouso afirmar, por inferências, não por afirmativa positiva, que Jacó também cumpriu essa parte no seu compromisso. A pergunta é: nós podemos orar desse modo? Nós podemos fazer promessas assim a Deus, condicionando a nossa obediência a Ele a um gesto de Deus para conosco, como fez o homem da primeira história que contei e como fez aqui Jacó? Observemos que Jacó estava no começo de sua caminhada como alguém que amava a Deus. Bem no começo. Talvez essa tenha sido a sua primeira experiência com Deus. E ele vai se aprofundando nesse conhecimento. Depois tem a experiência do Val de Jaboque, quando ele lutou com o anjo de Deus a noite toda e disse: não vai sair daqui se não me abençoar. Depois se encontra com Esaú, seu irmão raivoso, com razão que o buscava, e ele, quando vê o irmão, disse: vendo você, eu estou vendo a face de Deus. E Jacó prossegue na sua jornada de um homem de fé, começando ainda embrionariamente
incipientemente aqui. É legítimo orar como Jacó? Se você está no estágio de vida com Deus como o de Jacó, é legítimo. Mas peça a Deus que continue a permitir o seu crescimento do conhecimento dele, que não precise mais orar desse modo. Porque você já viu os atos de Deus, você já tem suficiente conhecimento das provas que Deus já lhe deu, não precisa, como Gideão, prová-lo mais uma vez. No entanto, repito, se você está na caminhada, quem sabe ainda aprendendo sobre Deus e Jesus Cristo, ainda com alguma dúvida de que Deus exista, que Jesus Cristo seja o seu Salvador, se esse é o seu momento, essa é uma oração válida. Não é válido se você, depois de anos de fé cristã, ainda é um bebezinho espiritual. Esta é a oração de um bebezinho espiritual, não de um gigante da fé. Tanto que ao final de sua vida não encontramos mais Jacó fazendo esse tipo de oração. A maturidade nos mostra que Deus é suficientemente capaz para nos abençoar segundo a sua boa vontade, que é sempre a melhor para nós. Mas, não importa o momento de vida em que você esteja, se você fez um voto a Deus de qualquer natureza, como aquele irmão que eu visitei no hospital, cumpra-o. Se você se comprometeu com algum ministério na igreja, cumpra-o. Se você prometeu que vai dar o dízimo de tudo como Jacó, cumpra-o. Você não é obrigado a fazer o voto, mas se fez, cumpra-o. O que estou dizendo está em Deuteronômio 23, 21 a 23. Leio também na Nova Tradução da Linguagem de hoje, em que lemos. Olha que clareza. Quando você fizer uma promessa ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Contudo, mesmo essas promessas devem ser feitas como uma afirmação da dependência sua de Deus. Eu leio essa promessa de Jacó como se ele dissesse o seguinte: eu só terei roupa, eu só viajarei em segurança, eu só voltarei para a casa dos meus pais se o Senhor, meu Deus, estiver comigo. O que ele pediu? Ele pediu as coisas básicas da vida: alimento, roupa e segurança. Tal como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que é isso que nós devemos hoje pedir. E se nós pedimos, devemos estar prontos para agradecer. Recebemos? Quem de nós pode dizer que não recebeu? Recebemos? Agradeçamos. Jacó fez isso 20 anos depois, que foi a sua primeira oportunidade de o fazer. O seu coração ainda estava agradecido. Em resumo, sobre votos, o ensino bíblico é este: você não é obrigado a fazer nenhum voto, nenhum juramento, mas deve cumpri-lo se o fez. Também deve buscar um crescimento cada vez mais forte, um conhecimento cada vez mais vivo de Deus, para saber que não precisa mais fazer este voto ou aquele voto, porque Deus é suficiente para lhe conceder aquilo que você precisa com a sua oração, sem oferecer nada em troca. Mas se fez algum compromisso, por algo em troca, ou por gratidão, por alguma outra razão, peça a Deus para lhe dar força para cumprir aquilo que você prometeu. Segundo lugar, o gesto de Jacó
nos ensina muito sobre o dízimo. Primeiro, esse negócio de dar o dízimo se aprende em casa. Por isso que eu disse que entendo que Jacó era dizimista. Ele aprendeu com Abraão. Abraão ensinou ao seu filho, que deve ter ensinado também ao seu filho. Se eu perguntar aqui àqueles que são nascidos no lar evangélico, por que são dizimistas, eles vão dizer: eu aprendi com o meu pai, ou com a minha mãe. Eles eram dizimistas, me ensinaram a ser dizimistas. Não preciso fazer essa enquete porque eu já sei o resultado. Por isso, em nossa igreja, estimulamos que cada um, pai ou mãe, que tendo filhos, dando o seu dízimo, que os nomes dos filhos da família que não tem renda, ou eventualmente um dos cônjuges que não tem a receita própria, seja colocado ali naquele envelope. E colocado naquele envelope que o filho ou a outra pessoa saiba, você é dizimista. Continue sendo. Hoje você não tem renda própria, você usa a minha. Amanhã você terá a sua. Use a sua renda e seja um dizimista. Quero lhe estimular a ensinar seus filhos a também serem dizimistas quando forem economicamente ativos, darem a Deus 10% de tudo que receberem. Segundo lugar, nós aprendemos que a promessa de Jacó nos mostra que o dízimo é voluntário e nada tem a ver com a lei mosaica. Digo isso porque ouço às vezes que o dízimo é da antiga aliança, não da nova aliança. Não, o dízimo não tem a ver com aliança. Ele foi inventado por Abraão. Gênesis 14, 18 a 21, é uma história bem conhecida. Após uma guerra, diz o texto bíblico, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o verso 21 finaliza assim: e de tudo Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, motivado pela gratidão, quando não havia sistema legal nenhum. O que a lei fez foi regular uma prática dos hebreus, que Abraão criou como iniciativa dele, em gratidão ao Deus que o abençoara. Nessa mesma trajetória, Jacó promete, como seu avô, a dar o dízimo de tudo como gratidão, sabendo que se ele voltasse em segurança, se ele prosperasse na vida, não seria por sua própria força, seria uma dádiva de Deus para a sua vida. Mas ainda, em terceiro lugar, nós precisamos crescer com a experiência do dízimo. Como na vida de Jacó, pode ser que alguns de nós, quando devolvemos o dízimo, ainda o façamos motivados em fazer uma prova de Deus. Vamos dizimar e Deus vai nos abençoar. É um momento da sua vida, mas é preciso ir adiante nesse conhecimento. E ao se aprofundar no seu crescimento espiritual, todos possamos ir descobrindo que o dízimo faz parte de um estilo radical de vida, em que o dinheiro, que é o centro da vida da maioria das pessoas, não é o centro das nossas vidas. Não precisamos mais pôr Deus à prova, porque já temos provas suficientes. A bênção não decorre do dízimo, o dízimo é que decorre da bênção. Eu me alegro muito, meu irmão, minha irmã,
que você tenha ouvido esse ensino aqui nessa igreja há muitas décadas. Não só de minha parte, por aqueles inclusive que participam aqui da direção do culto, dos pastores anteriores. Esse é o ensino da nossa igreja. Se compararmos a outros ensinos que ouvimos por aí, poderíamos pensar que estamos na contramão. Pode ser, mas essa é a mão. Quem está na contramão são os outros, porque a mão é a mão da Bíblia, a contramão é a mão das invenções humanas. Mas digo mais ainda, que nos alegramos como liderança dessa igreja, que apesar, aqui evidentemente entre aspas, de nosso ensino tão frouxo, tão pouco convidativo ao sacrifício, os irmãos e irmãs têm compreendido dia após dia essa doutrina do dízimo. E a prova é que a cada mês, mais recursos, sem qualquer apelação teológica, são entregues para essa igreja administrar. Carinhosamente, as pessoas eleitas pelos irmãos administram esses recursos, centavo por centavo. Talvez tivéssemos mais, se nós ensinássemos o que a Bíblia não ensina. Mas aqui com os irmãos não daria certo. Os irmãos são muito bem formados, leitores da Bíblia, conhecem a palavra de Deus. E é ela que temos que pregar. Não em busca de resultado. O reino de Deus não é feito de comida ou bebida, mas de uma vida de pessoas que querem ser santas. Me alegro muito de participar de uma igreja que trabalha assim e que busca o ensino da palavra de Deus para todas as áreas da vida, inclusive nesta área. Eu não sei qual é a sua motivação para dar o dízimo. Espero que seja gratidão. E se ainda não for, peça a Deus que lhe ajude a entender e a vivenciar que a prática de devolver 10% ao nosso Deus é um gesto de adoração. Por isso nós colocamos o dízimo como parte do culto. Gastamos alguns minutos em que cada irmão se levanta, coloca aqui o seu envelope, ou com um cheque, ou com dinheiro, ou com o recibo do depósito bancário, coloca aqui. Isso quer dizer o seguinte: o centro da minha vida não é o dinheiro, não é o meu bolso, é o meu coração contrito, é um ato de culto, e por isso fazemos nesse instante. Eu espero que cada um de nós cresça cada vez mais nessa compreensão acerca de nossa gratidão diante de Deus. E quanto aos votos, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, não o faça. Ninguém lhe pede para fazê-lo. Mas se você o fizer, Deus exige, essa é a palavra de Deuteronômio, que você o cumpra. Porque você está dizendo, ao cumprir o seu voto, que você confia em Deus. Um voto pode ser um gesto de dependência de Deus. Pode ser também um gesto de tentativa de negócio com Deus. Mas pode ser um gesto de dependência de Deus. Como Jacó, parafraseando, diria: se o Senhor não estiver comigo, eu não vou ter o que eu preciso para sobreviver. Eu não voltarei para casa em Berseba em segurança. Mas se o Senhor estiver comigo, tudo isso vai acontecer. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Se alguma palavra aqui não ficou clara ainda para você, eu estou ao seu dispor para que nós possamos aprofundar esta discussão. Esta é mais uma oração da Bíblia, a primeira oração de Jacó. Há outras, e nós podemos refletir e aprender sobre ela, porque estamos sempre, ao ler a Bíblia, sendo ensinados por Deus a como viver. Vamos cantar então
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Agora há pouco celebramos batismos aqui. Jesus é a garantia, é o penhor. Jesus é aquele em torno do qual as nossas vidas se centram. Aqui nós lemos no estribilho que Ele é o nosso Salvador, e é o nosso Senhor, e é. Não podemos separar o Jesus Salvador do Jesus Senhor, porque o Salvador é aquele que é também Senhor, e Ele só é Salvador porque Ele é Senhor. Quem sabe, ouvindo essa canção, você também nesta manhã tome no seu coração a decisão de também ser um discípulo de Jesus, com tudo que há nisso de implicações, de compromisso, de seriedade, mas também de prazer, de alegria e de adoração. Vamos ficar em pé, vamos então cantar, depois vamos orar, caminhando assim para o final deste culto. Que o amor de Deus, nosso poderoso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador, e que a comunhão do Espírito Santo, nosso maravilhoso Consolador, conosco estejam, com todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, onde quer que estejam, agora e sempre. Amém.